Pela manhã tivemos um culto aqui maravilhoso, Deus falou aos nossos corações, a ministração que o Dudu trouxe em 1 Coríntios, e hoje eu posso dizer que a noite é uma continuação dessa mensagem. Não vou ler Coríntios, mas é praticamente uma continuação da mensagem que foi ministrada pela manhã. Ele não sabia que eu ia ministrar à noite, eu não sabia que ele ia ministrar pela manhã, mas a verdade é que o Espírito Santo trabalha, Ele testifica ao nosso coração. E eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com os irmãos para celebrar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no 1 Pedro. Está bem lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho de 1 João, 2 João ali, Apocalipse. Pega por final ali que vocês vão achar mais fácil. Carta de 1 Pedro. Eu pedi para o Gregory ficar nessa melodia dessa canção, porque nós vamos falar um pouquinho sobre da nossa dificuldade aqui nessa vida, né? Das nossas crises aqui nessa terra. Como o Dudu ministrou na manhã, como é difícil, né, irmãos? Como é difícil. Há dias que levantamos e pensamos até desistir, essa é a verdade. Há situações que sobrevêm sobre nós inesperadas. Crises financeiras, perdas de entes queridos, crises emocionais, crises com nossos filhos e filhos com os pais, crises entre marido e mulher, crises entre irmãos. Saímos de casa, chegamos na empresa e recebemos a notícia que não estamos mais trabalhando. E como é difícil chegar em casa e dar notícia para a esposa que você foi mandado embora. E vice-versa. Situações que nos encontram no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada. E há momentos que quando isso se vem sobre nós, nós precisamos estar nessa carta aqui de 1 Pedro. A gente precisa lembrar quem é o nosso Deus. A gente precisa lembrar do que nós cantamos agora. Precisamos lembrar da eternidade. Precisamos lembrar das coisas vindouras, futuras. É isso que nos traz as esperanças. Porque há dias mesmo que às vezes nós achamos que não tem mais esperança. Amém? E por que eu digo isso? Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando sobre um irmão dela, tem apenas 20 anos, e que ele estava vivendo umas crises emocionais, estava em depressão, sem perspectiva de vida. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo: Deus, aonde nós estamos errando com essa geração? Aonde nós estamos falhando com essa geração? O que está acontecendo com os nossos jovens, com os nossos filhos, que não estão prontos para o não da vida, não estão prontos para o deserto, para a derrota, e entram em desespero e se perdem pelo caminho? Será que nós, como os pais, estamos sendo negligentes em levar a palavra de salvação para dentro da nossa casa? Talvez essa pergunta que nós devemos fazer. Porque às vezes nós também colocamos muita culpa na geração, mas esquecemos que nós fazemos parte dessa geração e que nós somos os responsáveis em ensinar essa geração. Principalmente você que tem aí acima de 30 anos. E sobre essa situação desse jovem, eu como pastor que também caminho com a juventude, eu fiz essa pergunta: onde nós estamos errando? E aí confesso a vocês que veio sobre minha mente muitas coisas. Eu lembrei desse texto. Esse texto que Pedro nos chama a exortação da santidade, na verdade. Nos chama a responsabilidade de lembrar de Deus. Nesse momento de crise, de dificuldade. Irmãos, eu estou falando uma coisa aqui corriqueira, que acontece com todos nós.
Você pode sair de um culto abençoado como esse aqui, cantamos, a felicidade, inclusive, parabéns para a banda hoje, ó, louvor bem fincado mesmo, ó, dá vontade de ficar só ouvindo eles tocar hoje, né? Que bênção. No último hino aqui então, eu vi a empolgação dos meninos tocando, eu costumo reparar muitos instrumentistas, de vez em quando até toco bateria ali, né? Com a mão aqui, o Ramon está fazendo, eu estou lá tentando tocar. E aí você sai de um culto como esse, feliz, mas amanhã você pode receber uma notícia que pode te jogar para baixo, irmão. E aí, o que faremos? Ou o que fazemos? Vamos lá então, 1 Pedro, todos acharam? Capítulo 1, de 1 Pedro, versículo 13. Diz assim, ó: portanto, estejam com a mente preparada, prontas para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos, outrora quando vivem na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Lembra dessa palavra? Jornada terrena de vocês. Grave isso na sua mente, jornada. Aqui é a nossa jornada, nós estamos aqui caminhando. Há uma jornada, há um objetivo. Segura essa palavra aí. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Guarda essa palavra, maneira vazia de viver. Essa é a maneira que nós vivemos ou vivíamos sem Cristo. Eu estou só reafirmando, eu não estou lendo essa parte, tá, irmãos? Não está escrito isso aqui. Amém? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom, essa carta foi escrita por Pedro, que também é chamado de Simão, ou filho de Barjonas. Ele era irmão de André, discípulo de João Batista. Pedro era pescador, sua profissão, muitos conhecem, estou reafirmando só algumas coisas. Era uma profissão que trazia um benefício financeiro muito bom para Pedro. Não era uma profissão ruim na questão financeira, era uma profissão que trazia um valor monetário muito bom. Então Pedro tinha uma profissão boa. Ele vivia na cidade de Betseba, ali na região da Galileia. Era explosivo, era intenso, mas era também íntimo de Jesus. Esse é o discípulo Pedro. E Pedro escreve para diversas pessoas que estão na região da Capadócia, da Ásia, das 5 províncias que compunham ali a Ásia. Ele escreve essa carta no ano 60 e 65 depois de Cristo. Então tem 60 anos aí, mais ou menos 65 anos depois de Cristo que essa carta é escrita. E é por isso que Pedro, nessa carta, no primeiro capítulo, ele vai reafirmar a lembrança em Cristo. Ele vai trazer às pessoas a lembrança. Traga em sua memória o que Cristo fez por você naquela cruz. É isso que ele vai reafirmar aqui. O objetivo dessa carta era a doutrina da salvação, a doutrina da santificação para os cristãos que estavam sofrendo as perseguições material, física e espiritual. Porque essa é a grande verdade nossa, né? Nós sofremos essas crises, essas perseguições, seja no âmbito material,
seja no âmbito físico e seja no âmbito espiritual. Alguns sofrem por não ter dinheiro, por não ter aonde morar. Outros sofrem pela doença que o persegue. E outros sofrem por não ter a paz espiritual no seu coração. Todos nós estamos diante dessas características de sofrimento que sobrevêm sobre nós. E não era diferente também quando Pedro vai escrever essa primeira carta. Ele está falando: eu sei das aflições, eu sei da angústia que vocês têm passado, seja no âmbito material, no âmbito espiritual. Eu sei o que vocês têm passado, sei como vocês têm lutado. Eu entendo, eu compreendo. E é por isso então que ele vai reafirmar agora a salvação, a santificação. Ele vai nos levar para uma esperança, para uma certeza, para uma convicção. O tanto que foi falado hoje isso pela manhã, como foi reafirmado pelo louvor, pelas palavras da pastora e também sendo reafirmado por mim agora. Então hoje Deus preparou para Filadélfia uma palavra sobre santificação, sobre angústia, tristezas, perseguições que ocorrem nesse mundo, mas uma palavra de exaltação na esperança da glória da eternidade. Glória a Deus por isso. E quando eu falo de questões físicas, espirituais, material, na psicologia biopsicossomática, e o que acontece com isso, irmãos? São coisas que nos tira às vezes do foco. Às vezes, quando nós entendemos essas questões na nossa vida, até nos leva para o foco, mas algumas vezes nos tira do foco. Algumas pessoas, por estar passando por situações financeiras, situações difíceis na vida material, elas perdem o foco. Elas não conseguem orar, elas não conseguem ir para as escrituras, elas não conseguem ter paz, elas não conseguem dialogar, elas não conseguem dormir. Aí ela precisa tomar remédio para dormir, ela precisa viver sobre antídotos humanos, ela precisa viver sobre os conselhos humanos, porque na verdade ela não consegue encontrar essa paz, porque o lado material está descontrolado. Tinha uma frase de um pastor que ele falava o seguinte, sobre a questão de você não ter o dinheiro. Ele fala o seguinte: olha, a gente sabe que o dinheiro ele é perigoso, mas fica sem o dinheiro que você vai ver o diabo. Ele falava isso. É porque quando a gente está sem dinheiro, as coisas vão sobrecarregando sobre a gente. Os compromissos, o aluguel, a compra, as despesas com os filhos, as situações que ocorrem, e isso gera em nós uma situação de desespero às vezes. Uma certa vez, eu não vou parar nesse testemunho que aconteceu comigo, mas uma certa vez eu fiquei sem dinheiro para comprar leite para minha filha. E não foi assim um dia, foi meses. E eu me lembro que eu tinha que colocar água com açúcar para minha filha tomar. E só um pai que passa por isso sabe o que é isso. Você está falando assim: pastor, como assim? Você é novo, você já passou por isso? Não, eu passei, irmãos. Eu passei. Por causa da minha arrogância, por causa do meu ego, por causa da minha vaidade, de não pedir ajuda para o outro, de se achar. Eu passei por isso. E quando isso ocorre, a gente fica desesperado, a gente entra no desespero mesmo. Porque quando você olha para alguém que você deveria suprir, você não consegue suprir por causa de questões materiais, financeiras, você entra no colapso. Casamentos acabam por causa de dinheiro, falta de dinheiro na verdade. Relacionamentos vão para os extremos por causa da falta do dinheiro. Irmãos brigam com irmão por causa de bens, é dinheiro. Você não consegue ajudar o próximo porque você está pensando no dinheiro. Nós brigamos quando estamos usando dinheiro às vezes por direitos. Isso é meu direito, eu paguei, eu tenho direito. O dinheiro te dá poder às vezes,
te leva para os status, mas a falta do dinheiro te leva para o desespero, às vezes. E o que acontece? Acontece que quando você entra nesse ambiente, você pode ir a Deus ou você pode esquecer as coisas que Deus é capaz de fazer. Por causa desse descontrole emocional, racional, você se perde. E aí você não consegue vir para as Escrituras, você não consegue lembrar das coisas que Deus fez por você e tem feito. E por causa disso você então começa a se desesperar de tal forma que você começa a esquecer daquilo que Deus fez na sua trajetória, na sua jornada. Lembra que eu falei jornada? É uma jornada. Na jornada, há momentos que você está no alto, há momentos que você está no baixo, há momentos que você está no intermediário, mas há momentos que você está no profundo. A jornada da vida, ela se apresenta assim às vezes. E lá no versículo 13, Pedro fala: portanto, esteja com a mente preparada, pronta para agir. Estejam em alerta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês precisam lembrar das coisas que Deus fez por nós. Tudo aquilo que Cristo fez por nós, para que a mente de vocês esteja preparada. Por quê? Porque na hora que vier a crise financeira na sua vida, meu irmão, você lembrará do Deus que jamais vai deixar um justo mendigar o pão e a sua descendência. Amém? Jamais. Quando você não está com a mente em Cristo, e é isso que ele está falando, quando a sua mente não está nele, você está despreparado, mas quando você foca nele, você lembrará das coisas que ele prometeu, que ele disse, pois a palavra de Deus não volta vazia. Uma vez que ela foi lançada ao seu coração, ela jamais voltará vazia. E Pedro está dizendo a eles: a palavra de Jesus foi lançada. Amém? Há outros que se perdem nas questões físicas, enfermidades, que levam as pessoas ao desespero. Pessoas que oram incansavelmente para talvez o milagre da cura, mas o milagre da cura não vem. E a pessoa começa a entrar no desespero, porque ela coloca todo o seu sonho, todo o seu projeto, toda a sua vida nesta jornada, mas aqui não é toda a nossa jornada, é só o início, é só o começo de todas as coisas. E há pessoas, por questões físicas, elas vão esquecendo de Deus, elas vão deixando Deus de lado. Elas vão deixando de ir para as Escrituras, elas vão deixando de dobrar o joelho e falar com Deus, e por causa disso vai acarretando sobre elas questões emocionais, questões que vão tomando essa pessoa de tal maneira que ela vai se perdendo. Ela não consegue ver o óbvio na sua frente, ela não consegue achar uma solução na sua frente. E ela esquece que Jesus é o Jesus que ressuscitou os mortos, é o Jesus que curou o cego, que fez o leproso, o paralítico andar. Pastor, certas enfermidades, ore a Deus. Peça a Ele, ore com fervor, vai à palavra, lembra daquilo que Ele fez, lembra do que Ele projetou, lembra das coisas que Ele realizou, lembra dos milagres que Ele fez. Beleza, obrigado. Vocês precisam lembrar das coisas que Deus fez por vocês, e tem hora em nossa vida que nós temos que lembrar das coisas que Deus fez por nós. Quantos testemunhos nós ouvimos, quantos milagres Jesus realizou, quantas pessoas foram curadas, transformadas.
Amém até aí? Ele está dizendo: vocês precisam lembrar quem Deus é. Vocês precisam lembrar que Ele operou o milagre da salvação. E como nós que somos salvos precisamos lembrar dessas coisas para que nós caminhamos dentro do padrão de vida da santidade, como a própria palavra diz, Ele é santo. E nós temos que viver essa santidade. Amém? E aí eu coloquei aqui, para a gente entender, a gente precisa entender que a vida com Deus é uma vida diária. Gente, entenda isso aqui. A pastora falou, eu vou reafirmar. Não é uma vida de uma liturgia religiosa que acontece nos domingos, nas quarta-feiras, nos sábados, em outros encontros nas sexta-feiras. Não, não é. É uma vida diária. É uma vida de oração. É uma vida de leitura das Escrituras. É uma vida lembrando daquilo que Deus fez por você. Você precisa trazer à memória essas coisas. Para quê? Para que você não venha ser atacado pelo inimigo das nossas vidas, que é Satanás. Para que as setas não te atinjam. Então você precisa lembrar dessas coisas. E eu coloquei alguns imperativos aqui, alguns mandamentos que Pedro nos orienta. E eu quero orientar vocês aqui também nessa noite. O primeiro lugar, uma pessoa salva, uma pessoa a qual Deus operou o milagre da salvação, ela deve estar fundamentada na palavra. A sua mente deve estar tomada pela revelação, à luz da Bíblia, fundamentada nas Escrituras. O que o Pedro está dizendo, olha, Cristo operou o milagre da salvação em nós. Nós estávamos mortos, condenados. Jesus morreu naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos livres e por causa de sermos livres, Ele operou o milagre em nós. E por causa disso nós devemos caminhar com a palavra, com as Escrituras, caminhando nas orações, vivendo essa revelação plena, vivendo com intensidade, respirando com intensidade aquilo que Ele deixou por nós. Você precisa trazer à memória os milagres que Jesus realizou. Você precisa trazer à sua memória aquilo que Deus fez na sua vida nesta jornada. Amém? Sua mente deve estar preparada, pronta para as necessidades que ocorrerão no imediatismo da vida. Porque, como eu disse para vocês, nós podemos sair daqui e ter uma notícia. E essa notícia pode acontecer de mudar todo o seu comportamento. Então você deve estar pronto para algo que vem imediato, que você não espera, que você talvez não estava esperando naquele momento. Bum, aconteceu. Aonde a sua mente irá quando isso acontecer? Para onde você vai olhar? Em quem você vai pensar? O que você vai fazer? Qual decisão você vai tomar? Se você não estiver alicerçado nessas Escrituras, possivelmente você tomará decisões que frustrarão mais ainda a sua vida. Existem pessoas que estão vivendo frustrações e decisões erradas. Então Pedro está dizendo: pessoas salvas, pessoas que creem em Cristo, ela tem a sua mente preparada. O que significa isso? Preparada para a diversidade da vida, seja ela física, material e espiritual. A sua mente tem que estar pronta, preparada para essas diversidades que ocorrerão na nossa vida. E escute uma coisa, e vai ocorrer. Porque assim como Paulo e também o apóstolo Pedro nunca negou que nós teríamos dificuldades nessa vida. Eles nunca enganaram a gente. Eles nunca dizem que você vai viver um mundo de paz aqui. Não, muito pelo contrário. O próprio Cristo vai dizer que neste mundo nós teremos aflições, dificuldades, crises. Por que eu estou batendo nessa tecla de crises, dificuldades? Porque é a realidade que está tomando a nossa geração. A geração que não está com a mente preparada, pronta para o desafio, para a crise, seja ela no aspecto físico, material e espiritual. A geração que não sabe ouvir um não, porque nós também somos responsáveis por isso. E por causa disso a nossa mente não está pronta, preparada. E aí nós nos abalamos, nós nos perdemos.
Paulo está dizendo, se você é salvo em Jesus, você tem que estar com a sua mente preparada, pronta para a diversidade da vida que virá sobre você, e virá. E virá, meu irmão. O deserto virá. Não tem como. Eu acho que se pegarmos alguns irmãos aqui e sentarmos para conversar, todos têm uma história de dificuldade. Não tem um aqui que não tem. Irmão, se você não tem uma história de dificuldade, eu vou te falar, viu? Me conta o seu segredo. Dificilmente. E sabe o que é interessante? Essas histórias, elas são contadas hoje, mas você conta ela com alegria. Já parou para contar essas histórias que passou na vida, que foi triste? Aí você fala assim, mas eu conto com alegria, por quê? Porque eu venci. Por quê? Porque eu lembrei de Cristo. Porque eu lembrei das coisas que Ele dizia, da palavra de esperança que Ele me dava. Ele me trouxe a paz onde que tinha caos, e naquele momento eu consegui passar por aquele deserto, e hoje eu estou contando essa experiência. Por quê? Porque eu estou contando essa experiência, porque eu criei nessa palavra, eu vivi essa palavra, eu acreditei nessa palavra, eu sabia quem era Cristo, eu vivi Cristo, eu respirei Cristo. E aí você só tem coisa boa para contar, mesmo que foi uma questão de dificuldade. Amém até aí? Tranquilo, irmãos? Eu coloquei aqui, a verdade é que muitos de nós não nos preparamos, principalmente a nossa mente nas Escrituras. Existem alguns conselhos que nós como pastores damos, que principalmente para você que já está há muito tempo aqui, meu irmão, você já deveria ter o discernimento, o conhecimento daquela coisa, mas infelizmente você não tem. Aí tem hora que eu uso uma expressão muito assim, que às vezes eu estou falando, eu uso demais a expressão que eu falo, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. O cara está passando por isso, a fulana está passando por isso, mas é tão simples a solução. A pessoa está na igreja, ela vive lá, ela recebeu Jesus. Uma vez que nós recebemos essa salvação, nós estamos em Cristo, não é verdade? Nós não aceitamos Ele como o único Salvador da nossa vida, e mesmo assim essa pessoa insiste em viver nessas crises. Ela não conhece as Escrituras, ela não vai para as Escrituras, e ela fica desesperada. Esse dia eu estava conversando com um jovem que estava pagando caríssimo, tipo assim, R$3.000 por um curso que o cara falava o Provérbios. Ele só usava os termos atuais, mas era Provérbios. Aí eu falei com ele, rapaz, me dá esses R$3.000, senta aqui comigo, eu vou abrir Provérbios aqui, ó. É muito simples, cara. Mas isso não está na Bíblia não, pastor. Está em Provérbios, está aqui, ó. O que esse cara está te falando, que você pagou, na verdade, sempre esteve aqui. E você sempre foi na igreja, sempre ouviu a palavra, e você não entendeu as coisas do alto. Você não reconheceu as coisas do alto. Você não pegou essa palavra, você não viveu essa palavra. E por causa disso você está pagando R$3.000 para um cara falar coisas para você que você deveria saber há muito tempo, brother. Mas eu falei com ele, pode ficar tranquilo, não precisa dos R$3.000. Eu vou só te dar uma dica, leia um Provérbios por dia. Batata. Cara, você vai ser um cara excelente na questão financeira. Só as questões materiais vão se resolver. Se você tem preguiça, você vai aprender com a formiguinha como que trabalha. Está tranquilo. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos deixando de ir para as Escrituras, estamos nos apegando às coisas que não nos levarão a nada. E na verdade, o cara pagou R$3.000 sem ter emprego. Ah, que loucura, deve ter pegado emprestado com alguém. Eu tenho dó de quem emprestou esse dinheiro. Porque se o cara já não está empregado, ele paga R$3.000 para fazer um curso que a pessoa vai falar o que ele já sabe. Ele vai perder tempo, ele vai perder dinheiro, para no final de tudo ele ter que vir para as Escrituras e entender que ele precisa organizar a vida dele, como a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Até aí, tranquilo? Então tá bom. Eu coloquei aqui também que quando nós estamos com a mente preparada e que vem os ataques de Satanás, nós não nos tornamos refém
desses ataques. Quando nós estamos, como o Pedro está dizendo à igreja, olha, vocês precisam estar com a mente firmes no Senhor. Quando nós estamos com a mente firmes em Deus, os ataques do inimigo não nos pegam. Porque sua mente está fortalecida. Quando vem aquelas loucuras, sabe que aquelas, acho que todos nós temos, né? Aquelas viagens que a gente dá na mente. Já teve, irmãos, que as viagens malucas que passam pela sua cabeça? Uns trem loucos assim, que você fala, de onde está vindo isso? Irmãos, tem hora que é Satanás mesmo que está te indicando alguma coisa, principalmente quando é coisa ruim. Tomar aquelas decisões erradas, sabe? Ah, faz isso que vai dar certo, mas na verdade vai dar tudo errado. Que a gente quer ser esperto, quer ser malandro, a gente quer ganhar sempre. Essas coisas que ferem as verdades, os valores de Deus, essas coisas que ferem os princípios, os mandamentos do Senhor, que vai contra aquilo que Cristo nos ensina. Sabe essas coisas que a gente faz? Pois é, nós fazemos, mas nós colhemos dessas coisas. Muitos de nós estamos colhendo situações adversas na vida porque nós plantamos. Pastor, eu estou passando por isso. Cara, faz uma análise aí, faz um filtro aí na sua vida aí. O que você andou plantando aí ultimamente, nos últimos anos? Às vezes você está sofrendo esse ataque, você está aceitando esses ataques, está tomando decisões por causa desses ataques, isso está gerando frustrações para você. E você quer ver uma coisa? Vou te falar uma coisa aqui com o apóstolo Pedro mesmo. Teve um momento que Pedro achou que ele era o cara. Irmãos, tem época na vida da gente que a gente acha que a gente é o cara, e as mulheres acham que é a mulher, né? Tem hora que a gente se acha que a gente conhece, acha que a gente é melhor que o outro porque tem valores financeiros melhor, acha que a gente é melhor porque conhece fulano de tal que tem status na cidade. A gente vai se achando aí na vida. O Pedro teve um momento que ele se achava. Ele achava que ele era o discípulo de Jesus, estava lá ao lado do mestre. Chegava lá, não, aqui ó, deixa que só eu falo de Jesus, eu sou discípulo. Porque há um momento aqui na Bíblia, vocês lembram que os discípulos chegou diante de Jesus e falou, Jesus, tem uns camaradas ali, eu nunca vi, nunca passou perto de nós, mas eles estão falando o seu nome. Irmãos, eles incomodaram. Os discípulos ficou incomodados porque tinha outra pessoa falando de Jesus que não era eles. Aí Jesus falou assim, não, fica tranquilo, aquele que não é contra mim é ao meu favor, fique em paz. Mas Pedro teve um momento que ele não estava com a mente preparada e ele deixou a seta de Satanás vir sobre a mente dele. Quando ele vai lançar uma palavra para Jesus dizendo que jamais trairia Jesus, ele vai lançar uma palavra de elogio para Jesus e Jesus repreende Pedro, fala, Pedro, isso não é você falando, isso é Satanás falando na sua boca. Irmãos, um discípulo, uma pessoa que estava do lado de Jesus, sofreu o ataque do inimigo e estava cedendo, estava agindo ao favor de Satanás. Por isso eu estou dizendo para você que há momentos que você está agindo a favor de Satanás, destruindo a sua vida. Porque o ataque veio sobre a sua mente, você não está pronto e você então faz isso. Pedro não estava pronto naquele momento, por isso ele estava sendo usado. O ataque veio sobre a mente dele, e quando ele afirma isso aqui agora, em 1 Pedro, ele está falando assim, olha, eu sei porque eu passei por isso, então a nossa mente deve estar preparada, pronta, santificada, para não ceder a esses ataques que virão sobre as nossas mentes. Quando você, brother, escuta aqui jovem, ó, e adultos, homens principalmente, quando você está com o celular, e aí de vez em quando passa uma cena de uma mulher e a seta da imagem, aquela informação para você ir para um site pornográfico, vem, você precisa estar com a mente preparada em Cristo, porque senão você vai abrir o site. Porque senão você vai ver outra mulher que não é a sua. E para os jovens que não são casados, espere a sua chegar, em nome de Jesus. Essas setas virão sobre nós. E é por isso que nós temos que estar com a nossa mente fortalecida na palavra, nas escrituras. Porque quando vier essa situação, você vai repreender em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Quando vier o desejo de falar mal de alguém, você vai lembrar das palavras de Deus e falar: não, eu não posso, porque eu tenho que estar alerta à palavra do Senhor, porque Ele é santo e Ele disse que eu tenho que viver a santidade. E se eu preciso viver essa santidade, eu não posso expressar algo de ruim para alguém, porque isso é pecado. Amém, irmãos? Tranquilo até aí? Estou finalizando já, hein? Quase. Hein? Segundo mandamento que eu coloquei 3, estou no segundo. Nossa mente tem que ser lúcida, em sã juízo. Os prazeres não podem tirar vocês da vida em Cristo. Pedro está dizendo: não tornem ignorantes como vocês eram, pois há uma verdade estabelecida por Cristo em vocês. Ou seja, outrora nós vivíamos nos delitos do pecado, pelas paixões do mundo, mas agora, nós que temos a mente transformada em Cristo, nós precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, colocar um foco nele, viver com a esperança nele, caminhando com a certeza, com a convicção, tendo a nossa verdade estabelecida na nossa mente, que Cristo é suficiente para nós. As pessoas sempre me perguntam: pastor, é pecado beber? E eu lanço uma outra pergunta: e qual é a necessidade de beber? Há momentos que você precisa fazer uma leitura. Qual é a necessidade? Qual é o benefício? Aonde isso te levará? Aonde você chegará? A Bíblia diz que nós devemos nos embriagar. Calma, irmãos, não é com vinho, mas com o Espírito Santo. Então, qual é a necessidade de um gole de cerveja, de um gole de vinho? Qual é a necessidade? A pergunta é: qual é a necessidade? Aonde você quer chegar? Ah, pastor, eu só quero lacrar mesmo, porque hoje está na moda. Beleza. Eu quero postar uma foto no Instagram e tal. Sabe como que é, né? Beleza. Ah, mas você tem consciência, né, que por causa disso famílias foram perdidas? Por causa do álcool, famílias foram destruídas. Você está ligado que lá na igreja, a gente como pastor, trata a família que foi destruída por causa da bebida, né? Você sabe disso, né? Você está ligado que tem pais que espancaram filhos porque estavam sob o efeito do álcool, né? Você está ligado, né? Ah, mas talvez há necessidade de tomar um copo de cerveja. Então a pergunta é: há necessidade? As pessoas querem saber o que é pecado. Irmão, eu te pergunto: há necessidade? Quem testifica no coração do homem é o Espírito Santo. É Ele que diz para você o que é certo e o que é errado. Ele te mostra. Mas como que Ele te mostra? Como você está aqui nas Escrituras. Quando você está com a sua palavra guardada no Senhor, com a sua mente voltada em Cristo. Quando você não está, possivelmente você vai sofrer esse tipo de ataque. Então você vai ter que lacrar com um copo de cerveja. Essa é a verdade. Ah, pastor, eu não estou curtindo não, porque eu gosto de tomar uma cerveja. Irmão, sua mente, seu guia, toca o barco. Vamos lá. Ele diz assim: não deixem de ser guiados pelo Espírito Santo, que eu acabei de falar aqui agora. Sabe o que é a sensibilidade do Espírito Santo? É tranquilo isso aí, irmãos. Não tem segredo nenhum nisso. Não tem mística, não tem nada demais. É muito simples. Ser guiado pelo Espírito Santo é estar sensível ao que o Espírito Santo nos orienta. Você sabe qual roupa que é vulgar e qual roupa que não é vulgar. Você sabe. Tem pessoas que elas vivem na preocupação do que o outro vai dizer, mas na verdade não. Você deve se preocupar com o que o Espírito Santo testificou no seu coração. O que Ele já disse para você. O que Ele já orientou você. Uma certa feita um jovem me perguntou, falou assim: pastor, eu estou um pouco viciado na pornografia, o que eu faço? Eu falei: cara, você sabe o caminho, né? Então, eu sei, mas... Aí eu falei: cara, eu vou te dar umas dicas, mas a primeira, você precisa estar sensível ao Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Quando você vai tomar banho,
O que vem na sua cabeça antes de você entrar e falar assim, não leva o celular? É o Espírito Santo. Está te falando, não leva a praga do celular para o banheiro, velho. Não leva. Aí eu falei, é porque geralmente acontece no banheiro. Geralmente é lá mesmo. É o lugar que você está sozinho. É o lugar que você está pronto para isso. Então o seu Espírito Santo está testificando no seu coração. Não entra com esse celular, com esse maldito celular no banheiro. Não entra, mano. Aí ele falou assim, realmente eu não tinha parado para pensar nisso. Não, mas o Espírito Santo já está te falando há muito tempo. Você falou para mim, ele já está te orientando. Você está aí sendo orientado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a sensibilidade, viver nessa convicção, andar sendo guiado pelo Espírito Santo, é estar sensível a essas dicas que vêm sobre a nossa mente. Quando você vai mentir e vem na hora na sua mente, não minta, o Espírito Santo acabou de falar, está te orientando. É muito tranquilo. Então, há meios que o Espírito Santo nos dá para a gente viver a vida de santidade. O que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês precisam caminhar nessa jornada vivendo a santidade, porque quem chamou vocês é santo, e Ele espera de vocês essa santidade. Ele espera de vocês que vocês revistam a mente de vocês com essa capacidade de entender que vocês devem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que orienta vocês dia a dia na vida de vocês. Ninguém aqui é inocente, ao ponto de dizer que não foi guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que há momentos que na sua vida o Espírito Santo disse não para você, e há momentos que ele disse sim para você. E qual foi a decisão que você tomou? Tranquilo até aí, irmãos? Eu coloquei aqui, então veja. O conteúdo mental determina o seu conteúdo moral. Vou repetir. O conteúdo mental, ele vai determinar o seu conteúdo moral. Escute, o que você deixa entrar na sua mente por influências, vai determinar a sua atitude moral. Ninguém saiu aí tirando a roupa do nada, não, irmãos. Lógico que não. Isso foi sendo lançado na mente da pessoa. Não, é tranquilo, pode tirar. Fica tranquilo, ninguém tem nada a ver. Isso aí não sei o que, isso é a beleza do seu corpo, isso é tal. E foi colocando, e tal. E de repente começou o carnaval. E aí de repente as mulheres já estavam nuas e os homens também. E é isso, as coisas vão entrando na sua mente. E isso vai levar ao seu conteúdo moral. O conteúdo moral é a atitude, é a prática. Você vai cometer a prática porque você aceitou esses dados, né, que foi lançado sobre a sua mente pelo inimigo. E pela influência, seja de qualquer pessoa que seja de um amigo, seja hoje é influencer digital, vamos usar o termo moderno, seja pelo influencer digital. Tem uns influencers, irmãos, que são bênçãos, mas tem uns que são usados por Satanás mesmo, para te atrapalhar, para você cair no conteúdo moral. Então ninguém toma uma decisão do dia para o outro, as coisas não é assim, aconteceu não, você foi influenciado, por isso você aceitou, por isso você suportou aquela situação e falou, não tem problema, não tem nada a ver, eu posso fazer isso. Você vai aceitando essas coisas, e você então começa a defender essas coisas, começa a viver essas coisas, e o seu conteúdo moral começa a cair. Amém até aí? Vocês estão entendendo, irmãos? Pedro nos alerta: se a sua mente for controlada por coisas imorais, sua conduta será pecaminosa. Você carrega sobre a sua mente imoralidade. Você acha que você vai ter atitudes de santidade? Lógico que não, irmão. É lógico que não, é muito pelo conteúdo que você busca. Tem uma frase que eu aprendi que diz o seguinte: você pode comer doce, mas se você comer só doce, você vai ficar doente. O que acontece? Tem pessoas que elas estão pegando só conteúdos imorais e elas estão ficando doentes. A vida já é uma vida na prática do pecado, já é normal, tranquilo e favorável no pecado. A pornografia já não é algo que incomoda o coração. A mentira, muito menos. A corrupção, sem problema. O Brasil é um país dos corruptos, não é assim que a gente fala?
a gente vai aceitando. E a gente vai vivendo essas coisas. E é interessante que isso está em todos os lugares que nós estamos. Todos os lugares. Todos os lugares nós somos atacados. Nós somos influenciados. Nós influenciamos, sim, mas também somos influenciados. Beleza até aí, irmãos? Amém? Eu coloquei aqui que muitas das vezes nós preocupamos muito com as questões estereóticas e esquecemos do desejo lá da nossa alma, do nosso coração. Jesus disse isso, para os fariseus que estavam ali preocupados em lavar suas mãos, mostrando ali a limpeza, mas na verdade o coração deles estavam destruídos. O que significa isso? Significa que nós podemos vir na igreja com a roupa legal, a gente pode levantar a mão, a gente pode cantar morte, choro, tristeza, dor, curtir e tal, celebrar, levantar a mão, todo mundo falando, não, aquele cara, aquela mulher é mulher de Deus, mas na verdade, irmão, isso é só estereótipo. Seu coração está destruído, você foi atacado, sua mente está totalmente perturbada. E você vem aqui cumprir um ato religioso. E Pedro está dizendo, não, Jesus não quer que você cumpra um ato religioso. Ele olha para o seu coração, ele olha para a sua intimidade, ele olha para as suas intenções. Jesus está orando para a sua intenção agora, nesse exato momento. Se o seu coração está lá na programação do Fantástico, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Pastor, eu estou preocupado porque tem um pós-jogo lá depois. Não, irmão, fica em paz, fica tranquilo. Caminhando aqui, Pedro está dizendo, você precisa orar, ler a Bíblia, não vá para o seu dia sem um alimento. E eu pus uma frase de Lutero aqui que é muito legal. Ele dizia assim, sou um homem ocupado demais para deixar de ler a Bíblia. E nós dizemos, não tenho tempo de ler a Bíblia. É uma frase que quase todos nós, talvez nós não temos a coragem de dizer um para o outro, mas geralmente a gente fala para si mesmo, não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Essa semana eu não tive tempo de orar. Esse mês eu não li a Bíblia. Esse ano também. Faz 2 anos que eu não sei o que é ler a Bíblia. Faz 4 anos que eu não sei o que é ir às Escrituras. Já faz 5 que eu não sei o que é fazer uma oração. Nós arrumamos desculpa. Por que nós arrumamos desculpa, igreja? Presta atenção. Porque nós estamos sendo influenciados na nossa mente. Nós vamos afastando, nós vamos esfriando a cada dia que passa. Por quê? Porque você está alimentando de coisa errada. Não adianta. Tem uma coisa interessante, acho que todo celular tem. Eu não sei se mas o celular ele mostra quantas horas a gente ficou nas redes sociais, não tem? Acho que quase todo celular tem, irmãos, todos. De vez em quando eu assusto. Quando eu olho aqui, eu falo, cara, que é isso? Tipo assim, eu já tive vezes aqui de 8 horas. 8 horas? Que diacho, onde que estava? Eu fiquei 8 horas olhando para as redes sociais. Irmãos, é a influência. Você vai recebendo aquilo e você vai vivendo aquilo com intensidade. Você vai se alimentando daquilo. Aí escute. Aí quando você vem na igreja, você já vem na expectativa, é 2 horas de culto no máximo, né? Porque se começar a passar, bate o relógio. Pô, irmãos, eu sei que tudo tem que ter uma ordenança, uma programação, está certo, é correto, mas a questão é que quando você está em outras coisas que não são as Escrituras, você não olha o tempo, você está sendo influenciado. Esse dia para trás, sem brincadeira, irmãos, não sei se talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, eu fui tentar achar um filme para assistir na Netflix, não tem jeito mais, todo filme é lacração. O filme está lá, classificação 12 anos. Você coloca lá palavrão. Pô, não tem jeito. Aí você coloca desenho. Irmãos, eu fui assistir um desenho. Eu vou contar essa para vocês, que essa me assustou. Desenho do He-Man. Eu assisti quando era menino. He-Man. Vocês lembram do He-Man, quem é mais velho? Amém, o He-Man. Na época lá, tinha lá o Poderes de Grace, que eu sei que tem tudo essas questões. Mas beleza, o He-Man era o He-Man. Era aquele desenho lá do cara forte e tal. Eu fui assistir o He-Man agora. Falei com o meu menino, não, meu filho, vamos assistir um desenho raiz. Esse desenho aqui é raiz, ó. Esses desenhos Nutella que você assiste, não. Coloquei o He-Man. Irmãos, eles colocaram a She-Ra sapatona. Eu não entendi mais nada. Eu falei, pô, não dá mais não. A She-Ra, agora a She-Ra também. Eu estou falando sério, irmãos, assiste lá, está na Netflix.
Eu falei, não tem. Aí o meu menino, aí eu contei, né, a história, que a She-Ra e tal, o He-Man, que a She-Ra gostava do He-Man, mas ela não sabia quem que era o He-Man, que na verdade o Adam, ninguém sabia que era o He-Man. Eu fui contar essas coisas, né, que ela da minha época. Aí eles colocaram a She-Ra, lacradora. Eu falei, não dá mais, já era. Agora eu fiquei sabendo que o Robin vai assumir mesmo a questão da homossexualidade. Vai lançar, a DC vai lançar isso aí. É a verdade, irmãos. Nós estamos sendo influenciados. Isso é só uma questão, irmãos, mas isso assim, sinceramente, isso é os menores do problema. Sério mesmo. Isso é os menores. Não é nem a questão da sexualidade, não. Isso, não, sinceramente, para mim, com toda sinceridade, irmão, cada um decide o que quer da vida. Cada um decide o que quer da vida. Mas a grande questão é que essas coisas estão sendo influenciadas, estão sendo lançadas sobre nós, e os nossos filhos estão bebendo dessas fontes. E o que nós vamos fazer? Pedro está dizendo, vocês precisam mais do que nunca lembrar das coisas de Deus, das coisas do alto, das coisas que vocês estão passando, das dificuldades, das crises, tudo que vocês estão passando, as perseguições, essas coisas que vêm sobre a mente de vocês, esse desejo pelo pecado, vocês precisam fortalecer a mente de vocês em Cristo para vocês vencer as loucuras desse mundo. E a única maneira da gente vencer as loucuras desse mundo verdadeiramente é vivendo em Cristo. Então preste atenção, não consegue levar uma vida nessa jornada, isso é a palavra de Lutero. Você não consegue levar uma vida nessa jornada em Cristo, se você não estiver de joelho no chão, com a Bíblia aberta. Você não vai conseguir. A cada dia que passa se tornará mais difícil. A cada dia que passa, você vai sentir mais essa sensibilidade do Espírito Santo. Por quê? Porque você está sendo tomado por essa influência maligna. Irmãos, isso é sério. Sabe por que isso é sério? Porque para um menino de 20 anos de idade, está vivendo uma depressão profunda, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo no mundo. Caminhando aqui para a gente já finalizar. Eu queria até chamar o louvor aqui já de uma vez. Terceiro mandamento para a gente finalizar. Pedro diz que a nossa esperança deve estar na fé, a nossa esperança deve estar na graça, a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, quando eu olho esses ataques, essas coisas que os pais hoje assustam, eu fico olhando, eu falo assim, Deus, aonde está a nossa esperança? Aí o Espírito Santo vem e testifica, está em Cristo, o Senhor, o Salvador desse mundo. Essa semana eu vi uma coisa muito triste, talvez vocês tenham visto pela televisão. 2 mães que mataram uma criança. Prendi a criança dentro de um guarda-roupa. E tem um momento que uma das mães, eu não sei se é a mãe ou se era a companheira da mãe, ela filma aquela criança. E aí ela pergunta, por que você está fazendo essas coisas? E aí a criança fala, não, porque eu quero que a minha mãe me veja. Eu quero abraçar minha mãe. Eu quero que ela me dê atenção. Infelizmente essa criança foi morta. A sua mãe matou. E aí eu pergunto, Deus, que é isso? Onde nós estamos? Irmãos, daqui para frente, somente aqueles que estiverem enraizados nas Escrituras, na palavra de Deus, vão conseguir suportar os ataques, as crises, as dificuldades que virão. Essa é a verdade. Pedro está dizendo para nós que aquele que se diz salvo no Senhor, ele deve carregar as marcas de um salvo. Ele deve colocar toda a esperança nessa graça. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que a graça nos basta. Sabe a dificuldade, a crise da vida que vem sobre você? Sabe a dor que vem sobre a sua vida, que talvez te leva para o desespero? Você precisa colocar tudo em Cristo. Ele diz, lançai sobre mim o seu jugo, o seu fardo. Lança suas dores, lança tudo sobre mim.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria que você se colocasse de pé para finalizar essa mensagem. Deus disse para Paulo assim: olha, Paulo, o meu poder, escute, preste atenção nisso aqui, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você se sente fraco, fisicamente, materialmente, espiritualmente. Jesus oferece toda a sua força na fraqueza humana. A realidade, brother, irmão, é que sem Jesus você não vai passar essa jornada. Pastor, eu consigo passar essa jornada sem Cristo? Não, você não consegue. Essa jornada ela é feita com as cruzes nas costas, carregando essa cruz, difícil. Mas assim como Jesus passou pela via dolorosa carregando aquela cruz, e lá no alto Ele se entregou por nós, vai chegar o dia que você chegará diante de Jesus, e Ele vai falar para você: não, deixa essa cruz aí, deixa tudo para trás. Por quê? Porque é na graça que nós recebemos a santidade de Deus, é na graça que nós oramos mais, é na graça que nós buscamos ser melhor, é na graça que o nosso eu cai, que a nossa vaidade cai, é na graça que nós nos diminuímos, é na graça que nós reconhecemos a cruz, é na graça que nós nos rendemos a Jesus, é na graça que as coisas desse mundo não importam para nós, é na graça que nós reconhecemos que tudo nesse mundo é passageiro, é na graça que nós sabemos que o ouro, a prata não interessa, é na graça que nós olhamos para o alto, é na graça que nós vemos Jesus ao lado do Pai como advogado interrogando por nós. É na graça que eu vejo o novo céu, a nova terra. É na graça que eu vejo as ruas de ouro. É na graça que eu desejo a eternidade. É na graça que eu me reconheço diante de Deus. É na graça que eu me livro dessas coisas que advêm do mundo para a minha mente e eu sinto livre. E é na graça que eu caminho na santidade do Senhor. E para fechar essa canção, nós vamos cantar esse hino aí, ó, Além do Rio Azul, né? É outro? Eu achei que era o Além do Rio Azul. Não, eu podia cantar ele. Eu vou finalizar aqui com uma Pedro capítulo 2. Finalizando, irmãos, olha isso aqui. Versículo 9. Oi. Pode ser, depois a gente finaliza o culto. Pregador tem escolha, irmãos. Irmãos, olha o que diz aqui para finalizar. Diz assim: vocês, porém, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escute aqui, você vive na luz de Deus. Crise, dificuldade, deixa isso para lá, irmãos. Isso não importa, isso não interessa. O que interessa? A vinda de Jesus, as coisas eternas. O que interessa? Uma paz com Deus. O que interessa? O céu. Esse é o nosso destino. Para onde você vai? Para o céu. Aqui, irmãos, atrás, a ferrugem, os bichos vão comer a gente aí. Esquenta a cabeça não, isso vai acontecer. Quando a gente morrer, a nossa matéria vai ficar aí, vai virar pó. Os nossos bens talvez virarão até briga. Essa que é a verdade. E se não tiver ninguém para brigar, possivelmente aquela pessoa desfrutará por um tempo, mas também logo ficará.
a gente não leva nada desse mundo. Por quê? Porque o que importa para Deus não é ouro, não é prata, não é o tesouro, não é o valor monetário que você tem. O que importa para Deus é o que está dentro do seu coração. É a vida nele, uma vida de santidade, uma vida em Cristo, pautada no Espírito Santo, sendo orientado por Ele, sendo direcionado por Ele. Isso importa para Deus. Então o que você trará sobre a sua mente? As Escrituras. O que você colocará sobre a sua vida? As Escrituras. Aonde você deve ser influenciado? Pelas Escrituras, pela vida com Deus, pela palavra. Vamos cantar? Vamos cantar essa canção. Virou a canção dessa noite, né, irmãos? Canção dessa noite. Quem não sabia vai aprender. Além do rio azul. Você pode cantar essa canção? As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Além do rio azul. Vale a pena suportar as aflições desse mundo, vale a pena. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Diga a Ele. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Cante essa canção, diga. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz. Agradeça a Ele por essa noite. E as portas Agradeça a Ele por ter te achado. se fecharão. Agradeça a Ele por ter te encontrado nessa história, nessa jornada da vida. Agradeça a Ele. De